Boa noite. Boa noite. O INEP anuncia o adiamento do Enem 2020. Estudantes inscritos vão escolher a nova data, até 60 dias após o previsto. A decisão foi só depois de o Senado decidir pela suspensão das provas marcadas para novembro. 77 dias como secretária de Cultura e o presidente Bolsonaro anuncia que Regina Duarte não ocupa mais o cargo. Ela vai assumir a Cinemateca Brasileira. O Ministério da Saúde libera no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para casos leves de Covid-19. Associações médicas criticam porque o medicamento não tem eficácia científica comprovada para a doença. O coronavírus faz mais 888 vítimas no Brasil. São quase 19 mil mortos. O Rio Grande do Norte tem hospitais e unidades de pronto atendimento lotados. São Luís registra os efeitos positivos do lockdown de 13 dias. No feriado antecipado, o movimento em São Paulo diminui. Donos de pequenos negócios que confiaram na promessa de ajuda do governo federal durante a pandemia se veem desamparados. O empresário Paulo Marinho depõe no inquérito que apura o vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal para o senador Flávio Bolsonaro. O Jornal Nacional começa agora. São Luís começou a registrar os efeitos do lockdown na região metropolitana. Essa é a ala vermelha de uma das UPAs exclusivas para atendimento de Covid-19 2 semanas atrás. E essa é a mesma ala hoje, vazia. Segundo o governo do estado, essa já seria uma das consequências do lockdown, isolamento obrigatório da população determinado pela Justiça. A Secretaria de Saúde não divulgou números, mas declarou que houve redução também na procura por atendimento nas unidades de emergência da capital e na evolução dos novos casos. Segundo o levantamento, antes do lockdown, o número de infectados na região de São Luís vinha dobrando a cada 5 dias. Agora esse número passou a dobrar a cada 10 dias. O número de casos suspeitos também caiu. Um dia antes de começar o lockdown, o Maranhão tinha quase 9 mil casos sob investigação. No primeiro boletim pós-lockdown, há registros de 2.400 casos suspeitos, redução de 72%. O lockdown acabou no domingo, mas um decreto estadual que terminaria hoje foi prorrogado por mais 4 dias, manteve algumas medidas como o uso obrigatório de máscaras e o fechamento do comércio não essencial. Agora a gente vai ter muita precaução, muito cuidado, a gente não vai abrir tudo de novo. Porque se a gente fizer isso, a gente vai ter uma segunda onda em São Luís. Apesar da queda de alguns números na capital, o número de mortos avança em todo o Maranhão. E houve mais um recorde de mortes registradas em 24 horas. 30 óbitos, 25 só na região metropolitana. As autoridades esperam que esses números comecem a cair nos próximos dias. A Covid-19 já chegou a 201 dos 217 municípios maranhenses. O estado tem mais de 15 mil casos da doença e 634 mortes. No Rio Grande do Norte, depois dos hospitais, agora são as unidades de pronto atendimento que estão lotadas com pacientes de Covid. Desde a tarde de ontem, Andréa tentava atendimento para o marido, com febre e falta de ar. Na madrugada, ela conseguiu uma ambulância do SAMU. Passamos 2 horas no estacionamento, debaixo de chuva, com o pessoal da ambulância, batalhando, entrando em contato com a SAMU, com outros hospitais, e era só renegado, só renegado. Depois de 4 horas, ele foi atendido numa UPA e liberado. Aguarda em casa o resultado do exame para Covid. As unidades de pronto atendimento de Natal estão lotadas com pacientes com suspeita de Covid-19 e outras doenças. Quem tem suspeita de Covid deveria ser encaminhado ao Hospital Municipal de Campanha. Até agora, dos 100 leitos anunciados no hospital, só 30 estão disponíveis. Dos 20 de UTI, nenhum foi aberto. A prefeitura diz que só não liberou os leitos de UTI ainda porque faltam respiradores e que os equipamentos devem chegar até o fim de semana. 95% dos leitos de UTI da rede pública do estado estão ocupados. Segundo o governo, 20 pessoas estão na fila de prioridade por uma UTI no Rio Grande do Norte. O estado já registrou quase 3.800 casos e 170 mortes pela Covid. Seu Asclepíades, de 80 anos, espera há 4 dias por uma vaga no hospital na região de São Rafael, no interior do estado. O médico já relatou que ele não tem condições mais de esperar. Ele está precisando urgentemente de uma UTI.
A Prefeitura de Manaus declarou que o paciente do SAMU teve acompanhamento médico enquanto esperava por um leito. O governo do estado informou que o seu Asclepíades vai ser transferido ainda hoje. O atraso no repasse das informações de prefeituras para o governo paraense está dificultando a avaliação do verdadeiro impacto da doença no estado. O Pará registrou 958 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas. Destes, segundo a Secretaria de Saúde, apenas 57 confirmaram o diagnóstico de ontem para hoje. O restante, mais de 900, são casos acumulados de até um mês atrás. Em relação aos óbitos, foram 80 novos registros. Mas, de acordo com as autoridades, apenas 2 pessoas morreram de ontem para hoje. O governo afirma que muitas prefeituras estão atrasando o repasse das informações e que criou uma força-tarefa para agilizar a organização dos dados. Segundo o secretário de Saúde do Pará, embora os números totais da Covid no estado estejam aumentando diariamente, há sinais de que a curva da doença na região metropolitana de Belém começou a cair. Não é pelo fato de que nós temos uma tendência, é importante dizer isso, uma tendência de queda no número de óbitos e uma tendência de queda de número de casos confirmados que nós podemos simplesmente sair das ruas, promover aglomeração. O Pará tem mais de 18 mil casos confirmados do novo coronavírus e 1.634 mortes. A doença já se espalhou pelo interior. 98% dos municípios paraenses têm casos do coronavírus. E em várias cidades, o sistema de saúde não dá conta do número de pessoas que buscam atendimento. A UPA de Capanema, no nordeste do Pará, atendeu hoje mais de 70 pessoas com sintomas do coronavírus. A unidade está com todos os leitos ocupados. O governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza prorrogaram o lockdown na cidade até 31 de maio. O governo de São Paulo anunciou que vai alugar leitos da rede privada para tentar evitar o colapso do sistema de saúde. Nada de pegar estrada, ir à praia ou passear. O mega feriado foi decretado na capital para manter as pessoas em casa. Apesar do movimento em algumas áreas de comércio, a cidade pareceu mais quieta. O movimento no sistema Anchieta Imigrantes caminho para a praia caiu 35% em relação à quarta-feira passada. No litoral, alguns municípios chegaram a barrar turistas, mas a justiça derrubou a liminar. Outros, apesar do medo de aumento da transmissão, só puderam fazer barreiras sanitárias. O governo paulista quer ponto facultativo na sexta e antecipar feriado na próxima segunda-feira em todo o estado. Quer união para evitar o pior. O estado está com quase 70 mil casos confirmados de Covid-19. São 5.363 mortos. Hoje, mais um hospital de campanha, o 4º, foi inaugurado em São Paulo. Mas com o número de doentes e de ocupação de leitos crescendo em ritmo acelerado, o governo decidiu fazer o que a prefeitura da capital já vinha fazendo. Vai alugar 4.500 leitos da rede privada, sendo 1.500 de UTI. A explicação publicada hoje no Diário Oficial é que, mantido o crescimento atual de ocupação, certamente ocorrerá em 3 semanas o colapso no sistema de saúde, pois os leitos de UTI disponíveis ainda não são suficientes para enfrentar a crescente ameaça de grave e irrecuperável lesão à saúde pública do estado. É importante ressaltar que a ativação de leitos é exatamente para evitar qualquer tipo de colapso. A Prefeitura de Florianópolis editou um decreto para inibir a viagem de turistas de São Paulo. Quem chega à cidade encontra barreiras sanitárias. Então, todos os carros com placa de São Paulo estão sendo abordados. Os agentes da vigilância estão medindo a temperatura de motoristas e passageiros. E todos preenchem um formulário. Quem apresenta sintomas se compromete a ficar isolado e passa a ser monitorado pela Secretaria de Saúde do município. Quem não apresenta só pode sair do local onde está hospedado para ir ao mercado ou à farmácia. A pessoa que for flagrada descumprindo as regras pode ser multada em R$ 500. No aeroporto, o processo é parecido com todos os passageiros que desembarcam na cidade. Desde o mês passado, equipes de saúde podem fazer testes no local. Até segunda-feira, estão proibidas as reservas para quem mora em São Paulo por meio de aplicativos e plataformas que oferecem hospedagem.
Além das barreiras, haverá fiscalização em hotéis, pousadas, bares e restaurantes, que já funcionam de forma restritiva. O nosso objetivo é fazer com que todos possam ficar em casa. E nesse momento, não é que não desejamos turistas em nossa cidade. Queremos que cada um permaneça nas suas cidades, cuidando para não aumentar o contágio e o problema que nós enfrentamos nessa crise. No norte do Brasil, no Amazonas, médicos têm transportado índios contaminados de avião para a capital. O procedimento precisa ser rápido. Em poucos minutos, a equipe médica coloca este indígena da etnia ticuna na UTI aérea. Ele está com Covid-19 e precisa de um tubo de oxigênio para respirar. A aeronave saiu de Tabatinga, região do interior do Amazonas que concentra várias comunidades indígenas, e seguiu para Manaus, única cidade do estado que tem hospitais com UTIs para o tratamento da doença. Todo dia está sendo 2 aeronaves, uma para o paciente normal e outra para o paciente Covid. Aumentou muito, mais de 60%, 70% de aumento das remoções. Nas comunidades indígenas, a Covid-19 já contabiliza 252 casos com 16 mortes. Em São Gabriel da Cachoeira, no norte do estado, elas adotaram por conta própria medidas de isolamento. O único hospital da cidade atende a população local e os indígenas e não tem estrutura para tratar casos graves. O que as comunidades têm feito para evitar a propagação é começando a ter seu próprio isolamento, né? Ela não deixar ninguém chegar, nem mesmo uma comunidade para outra. O interior ultrapassou a capital em número de casos da Covid-19, pouco mais de 50% de diferença. O governo diz que os 4 hospitais que recebem pacientes com o novo coronavírus estão no limite e a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 79%, mas com fila de espera de internação. Na semana passada, o Jornal Nacional mostrou que 100 médicos e enfermeiros enviados pelo Ministério da Saúde para ajudar no atendimento a pacientes com Covid-19 estavam em um hotel, impedidos de trabalhar por questões burocráticas. A cerimônia de nomeação dos profissionais estava prevista para hoje, mas foi cancelada. A Secretaria de Saúde do Amazonas informou que não há previsão deles começarem os atendimentos. O Ministério da Saúde informou que, no total, 239 profissionais da saúde devem concluir a assinatura dos contratos com o governo federal até o fim da semana e que, depois disso, eles estarão à disposição das secretarias de saúde do Amazonas e de Manaus. A Fiocruz inaugurou no Rio de Janeiro um hospital para doenças infecciosas que vai receber pacientes de Covid-19. O hospital da Fiocruz tem agora 17 pacientes. Nesta primeira semana serão ocupados no máximo 30 leitos do total de 195, porque a Fiocruz está tendo dificuldades para receber equipamentos encomendados. No estado do Rio, mais de 400 doentes estão na fila para conseguir uma vaga de internação. O novo centro hospitalar foi erguido em menos de 2 meses, mas não é uma estrutura de campanha. Vai continuar funcionando depois da pandemia. Além dos recursos do governo federal, o Hospital da Fiocruz recebeu a ajuda de doações, usadas, por exemplo, na compra de respiradores. Uma campanha já arrecadou mais de 89 milhões de reais. Quase 1/3 deste total veio de uma iniciativa do Ministério Público Federal, que destinou para a Fiocruz os valores de multas pagas em processos contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. Outras 42 instituições e empresas também doaram, acreditando na capacidade da fundação criada há 120 anos pelo médico e cientista Oswaldo Cruz, que venceu várias epidemias. A fórmula desta vez será a mesma: ensino, tratamento e pesquisa. As experiências com os pacientes de Covid-19 vão ajudar os cientistas em busca de remédio e de vacina contra a doença. O que os profissionais de saúde enfrentam no interior dos hospitais, eles contam aqui no Jornal Nacional. A enfermeira Amanda Ramalho, por exemplo, ela trabalha numa UPA de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Essa sou eu, no intervalo de uma jornada de plantão, com marcas. Vim respirar um pouco, tirar a máscara, porque é muito difícil ficar 12 horas com
com essa máscara. Uma das maiores dificuldades que nós profissionais da saúde temos aqui no Brasil é que, diferente do que acontece em outros países, em todo o mundo, a gente não faz testagem em massa e principalmente desses pacientes que a gente atende. Então a gente nunca sabe se estamos atendendo um paciente que é positivo ou não. Então o que eu queria pedir para vocês é que, embora em muitos municípios tudo tenha sido liberado, comércio, restaurantes, que quem puder fique em casa, porque a gente não tem como testar todo mundo, a gente não vai conseguir atender todo mundo. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar 7 ações que questionam a medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro, que livra agentes públicos de punição por equívocos ou omissões no combate ao coronavírus. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou para manter a validade da medida provisória, mas fez uma limitação. Ele descartou que a regra possa ser aplicada para atos de improbidade administrativa. O ministro defendeu um ajuste na interpretação da MP para caracterizar o que pode ser considerado erro grosseiro. Atos que atentem contra a saúde, a vida e o meio ambiente, porque o agente público deixou de seguir critérios técnicos e científicos das autoridades reconhecidas nacional e internacionalmente. E nada que não seja comprovadamente seguro pode ser legitimamente feito. As ações nesse tema, proteção da vida e proteção da saúde, devem observar estándares, padrões técnicos e evidências científicas sobre a matéria. O Supremo já assentou que ações e políticas públicas que afetem vida, saúde e meio ambiente devem se pautar por padrões técnicos e evidências científicas sobre a matéria. O julgamento no STF continua amanhã. O número de casos confirmados do novo coronavírus deu um salto de ontem para hoje. Uma diferença de quase 20 mil pessoas nas últimas 24 horas. No total, o Brasil tem hoje 291.579 casos confirmados. O número de óbitos chegou a 18.859, 888 a mais do que ontem. O Ministério da Saúde divulgou uma nova orientação para os médicos do SUS, permitindo o uso de cloroquina e hidroxicloroquina na fase inicial da Covid-19. O uso dos remédios sem eficácia comprovada é alvo de críticas de associações médicas. O Ministério da Saúde já autorizava o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina apenas em pacientes em estado grave e internados. Pelas novas orientações, a indicação da cloroquina e da hidroxicloroquina aparece associada a um antibiótico. Os pacientes que aceitarem o medicamento terão que assinar um termo de ciência e consentimento que afirma que não existe garantia de resultados positivos e que o medicamento pode, inclusive, apresentar efeitos colaterais. O termo afirma ainda que o tratamento pode levar à disfunção de órgãos, prolongamento da internação, incapacidade temporária ou permanente e até o óbito. O Ministério da Saúde afirmou que a nova orientação vai permitir que todos os brasileiros possam ter acesso aos remédios. Que a prescrição desses medicamentos ela é facultada aos profissionais médicos no país, já disponibilizada pela orientação e pelas considerações do Conselho Federal de Medicina, e o que nós estamos fazendo é oferecer à população brasileira o direito de equidade, que deve ser uma garantia do SUS, ao uniformizar uma orientação para que a gente não tenha doses erradas sendo oferecidas aos brasileiros e que a gente não tenha a orientação dos cuidados que devem ser oferecidos à população para o uso desses medicamentos e os devidos esclarecimentos. Hoje, numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que ainda não existe comprovação científica. Contudo, estamos em guerra. Pior do que ser derrotado é a vergonha de não ter lutado. A cloroquina e a hidroxicloroquina são usadas contra a malária e doenças autoimunes como lúpus. Vários estudos internacionais vêm mostrando que não há evidências de que elas funcionem contra a Covid-19. Apesar da nova orientação, a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso dos remédios. Não existe benefício clínico da cloroquina ou hidroxicloroquina associado ou não a antibióticos. E existe risco? Existe risco, sim, pelos efeitos colaterais da medicação,
como arritmia cardíaca, alteração no eletrocardiograma, lesão em retina e diarreia. Médicos de várias instituições, como a USP e a Fiocruz, divulgaram uma nota em que afirmam: cabe ao poder público garantir o bem-estar da população de forma responsável e embasada em conhecimento produzido pela ciência, e não a submeter ao risco adicional de um tratamento sem garantias de segurança e eficácia. O ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou hoje que o país está desgovernado na área da saúde. Ao negar um pedido para impedir a adoção de lockdown em Pernambuco, o ministro disse que, tirando o Brasil e Estados Unidos, talvez em nenhum outro país, abre aspas, o líder nacional se coloque ostensiva e irresponsavelmente em linha de oposição às orientações científicas de seus próprios órgãos sanitários e da Organização Mundial de Saúde, fecha aspas. Schietti não citou diretamente o nome do presidente Jair Bolsonaro. O ministro também afirmou que, abre aspas, em nenhum país, pelo que se sabe, ministros responsáveis pela pasta da saúde são demitidos por não se ajustarem à opinião pessoal do governante máximo da nação e por não aceitarem, portanto, ser dirigidos por crenças e palpites que confrontam o que a generalidade dos demais países vem fazendo na tentativa de conter o avanço dessa avassaladora pandemia. Fecha aspas. A Organização Mundial da Saúde comentou a decisão do Brasil sobre a cloroquina. Cada país precisa avaliar os prós e os contras do uso de um medicamento, disse o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan. Mas a cloroquina e a hidroxicloroquina têm efeitos colaterais sérios, disse ele. Por isso, a recomendação é que seja usada apenas contra doenças em que tenha eficácia comprovada. Contra a Covid-19, ainda não existe essa comprovação. E acrescentou: por isso, a nossa recomendação é que seja usada apenas em testes clínicos sob o controle dos médicos. O diretor-geral, Tedros Adhanom, falou da ameaça do presidente Donald Trump de cortar as verbas dos Estados Unidos para a organização. Ele concordou que a organização deve reexaminar a maneira como enfrentou a pandemia, mas explicou que esse dinheiro é usado principalmente em emergências e que a OMS vai buscar apoio de outros parceiros para que não falte ajuda aos mais vulneráveis. A OMS registrou hoje o maior número de casos novos num só dia, 106 mil no mundo inteiro. A organização alerta que ainda temos um longo caminho até o fim da pandemia. Na Espanha, um dos países mais atingidos na Europa, entra em vigor amanhã a lei mais rígida do continente sobre o uso de máscaras de proteção. Todas as pessoas com mais de 6 anos de idade serão obrigadas a usá-las em lugares públicos, abertos ou fechados, em que não seja possível manter pelo menos 2 metros de distanciamento. O que pedimos é de 15 dias. O primeiro-ministro Pedro Sánchez pediu hoje ao parlamento para estender até 7 de junho as medidas de emergência. De prorrogar unicamente para salvar vidas. Ainda na Península Ibérica, Portugal começou a segunda fase da reabertura econômica. O país é considerado um exemplo no combate à pandemia. Os estudantes do ensino médio retornaram às salas de aula, mas com uma série de medidas de higiene. Lojas de rua, cafés, restaurantes, parques e museus também voltaram a funcionar, todos com capacidade reduzida. Depois de 2 meses, as confeitarias que vendem o tradicional pastel de Belém finalmente puderam reabrir. O movimento por aqui ainda é tímido, mas aos poucos a vida no país vai voltando à normalidade. Ou melhor, a uma nova realidade. A análise dos primeiros 15 dias de reabertura em Portugal é otimista. O movimento nas ruas aumentou apenas 2% e as autoridades de saúde não observaram impacto na curva de evolução da pandemia. Os números diários de novos casos e de mortes continuam caindo. Pelo que eu vi, estão todos prevenidos, todos assim, mantendo mesmo, o padrão como tem que ser.
Vejo as pessoas com máscaras, as pessoas tentam evitar estar encostadas umas às outras. Esperamos que nesta segunda fase do desconfinamento a tendência se mantenha e ela manter-se-á se todos nós respeitarmos as regras de higiene, em particular das mãos. Outro líder do país, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, dá o exemplo. Ele foi fotografado na fila de um supermercado, usando máscara e mantendo o distanciamento social. Ora bom, nós estamos aqui a correr uma maratona. Na primeira parte da maratona, nós ganhamos os primeiros 5 quilómetros. Nos Estados Unidos, todos os 50 estados já retomaram algum tipo de atividade, mas cada um num ritmo diferente. As portas estão novamente abertas para os clientes. Mas cortar o cabelo no Kansas ou na Pensilvânia se tornou uma operação nada trivial. Termômetros, máscaras, biombos, protetores de rosto. Micaela diz que é um pouco estressante, mas que acha que se tomar todas as precauções, todos vão ficar seguros. As plaquinhas, país afora, vão dando o aviso. A economia está reabrindo. Todos os 50 estados americanos já começaram algum tipo de retomada, mas em níveis muito diferentes. Connecticut e Nova Jersey são praticamente vizinhos. Em Connecticut, quase todos os negócios podem reabrir, desde que medidas de distanciamento social sejam tomadas e máscaras usadas. Já Nova Jersey liberou apenas o setor da construção e a retirada de produtos nas lojas, sem clientes lá dentro. As diferentes medidas refletem os diferentes impactos da pandemia nos estados. Aqui no estado de Nova York, 7 regiões que estão com o novo coronavírus controlado começaram a reabertura. Mas a cidade de Nova York ainda luta para ter os pré-requisitos e poder ver essas portas abrindo novamente. Nas praias, as medidas para manter o distanciamento também variam. Em Delray Beach, na Flórida, não pode banho de sol. Em Nova York, não pode esporte coletivo. E em Orange County, na Califórnia, não pode nem castelinho de areia. Mas quem ficou 2 meses de quarentena nem se importa. Essa mulher disse que só precisava sentar, olhar o mar e respirar. Just kind of breathe. Aqui também vai passar, gente. Vai passar. Mas a gente tem que fazer direito para passar e depois ter a tranquilidade. A Rainha Elizabeth vai condecorar o ex-combatente britânico de 100 anos que se tornou um herói nacional. No mês passado, o capitão Tom Moore cumpriu a meta de dar 100 voltas de andador no jardim da casa dele, em troca de doações para o sistema público de saúde do Reino Unido. E ele conseguiu arrecadar o equivalente a 230 milhões de reais. A seguir, donos de pequenos negócios que confiaram na promessa de ajuda do governo federal na pandemia se veem desamparados. Na Bahia, centros de acolhimento oferecem incentivos para doentes se isolarem. O Supremo Tribunal Federal homologou um acordo que encerra uma divergência de 24 anos sobre a chamada Lei Candir. Essa lei foi aprovada em 1996 e tirava o peso do imposto sobre circulação de mercadorias que fossem destinadas à exportação. E o governo federal teria que compensar os estados pela perda de arrecadação com o ICMS. Agora se chegou a um acordo sobre a forma de fazer isso. Nos próximos 17 anos, a União deve repassar até 65 bilhões de reais para estados e municípios. E, em troca, eles retiram da Justiça as ações relacionadas à Lei Candir. Donos de pequenos negócios que acreditaram na promessa do governo federal de ajuda para enfrentar a pandemia estão em desamparo. Eles não conseguem ter acesso a crédito. Todos os dias parecem iguais num comércio vazio. Só as contas que vencem mostram que o tempo passou. Há 60 dias, com faturamento zero, o comerciante da 25 de março faz uma peregrinação diária pelos bancos, atrás de uma das linhas especiais de crédito anunciadas pelo governo. Está esperando resposta em 3. Já negou o crédito. Por conta do meu faturamento ter caído muito no mês de março. E a garantia que eu apresentei, que era de um imóvel, ela me disse que não era uma garantia muito líquida para que esse crédito fosse aprovado. Pequenos negócios sem acesso a linhas de crédito emergenciais não são exceção.
Uma pesquisa recente com micro e pequenas indústrias de São Paulo mostrou que quase 9 em cada 10 empresários não conseguiram contratar os empréstimos com taxas especiais anunciados logo no início da crise. Com queda brusca de faturamento, a maioria está com contas e pagamento de fornecedores atrasados. E, segundo a pesquisa, 15% correm o risco de falir nos próximos 30 dias. Na academia da Zona Leste de São Paulo, a única movimentação dos últimos 2 meses foi o estorno dos cartões dos alunos. Metade cancelou os planos. O negócio de 21 anos, com foco na terceira idade, vai fechar sem a ajuda do governo. Que garantias que eu tenho de que como eu vou pagar? Entendeu, Renata? A gente não sabe até onde vai essa pandemia, essa situação do país, entendeu? Essa situação mundial. A gente não sabe até onde vai. Não existe facilidades para nós e sim muitas dificuldades. Nesses dias que parecem iguais, alguns são mais difíceis. É o que conta o comerciante de Madureira, no Rio. Hoje foi um dia muito difícil para a gente, porque a gente teve que mandar embora 16 dos nossos funcionários, né? Pessoas que estão com a gente há 8, 10 anos e que, por conta da falta do empréstimo governamental, a gente foi obrigado a demitir essas pessoas, né? Então, a alegação deles é incapacidade de provar financeiramente a empresa. Claro, as empresas estão paradas há 2 meses. Eu não tenho receita há 2 meses. Né? Então, preciso provar para o governo que o meu negócio existe, mas ele existe há 15 anos. Há 15 anos que eu contribuo para o governo, ele não pode nos amparar por 2, 3 meses? Não é possível. O meu negócio vai fechar. O meu negócio vai fechar, desculpa. O meu negócio vai fechar. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, admitiu que as linhas de crédito não estão chegando aos pequenos e que a solução do problema é a prioridade número 1. Afirmou também que nesta semana ou na próxima, o governo vai editar uma medida provisória com uma injeção de recursos no fundo garantidor do banco para impulsionar o crédito e diminuir o risco para as instituições financeiras. Na Bahia, mesmo com o avanço da pandemia, a ocupação era baixa nos centros de acolhimento para doentes que precisam se isolar. Mas a procura aumentou depois de uma iniciativa do prefeito ACM Neto, do DEM, e do governador Rui Costa, do PT. Com 85% dos leitos de UTI ocupados em Salvador, a Prefeitura e o governo do estado da Bahia endureceram ainda mais as medidas de isolamento. Na periferia, o vírus avança com mais rapidez. No bairro da Liberdade, os casos da doença cresceram 600% em um mês. Hoje de manhã, quase 20% dos testes rápidos feitos em moradores de 3 regiões da cidade deram positivo. Para os moradores da periferia está sendo difícil, até porque as casas elas são próximas uma da outra. E para manter o distanciamento entre as famílias, onde 5 ou 6 pessoas dentro de uma casa, está meio complicado. Sem o isolamento necessário, as pessoas contaminadas acabam espalhando o vírus. Para tentar cortar essa corrente de transmissão e apoiar a população mais carente, o estado instalou 2 centros de acolhimento, como este daqui, para receber pessoas com quadro leve de Covid-19. Mas mesmo com refeições diárias garantidas, acompanhamento médico e psicológico, a procura era pequena. Foi aí que governo do estado e prefeitura se uniram. Quem chega por aqui passa 14 dias hospedado e recebe R$ 500 pagos pelo Estado e pela Prefeitura de Salvador, além de 2 cestas básicas. Teve um período que a gente admitia muito pouco, ou ninguém, diariamente. E hoje, alguns pacientes que testaram positivo e que têm o resultado do exame, que já liga para a gente para passar esse período de quarentena aqui com a gente. Angélica não queria ir, mas mudou de ideia. Não foi uma coisa assim fácil sair de casa, mas foi necessário. O quarto tem ar-condicionado, temos cobertores, temos a cesta básica também e também tem um auxílio para quem também está desempregado. Novos centros devem ser implantados também no interior. Essa semana já funciona em parceria com esses 3 municípios, de Ilhéus, Itabuna e Jequié,
onde eles assumem parte da despesa de hospedagem e o Estado assume, além da despesa de hospedagem, também o pagamento dos R$500. Um apoio importante para ajudar a vencer a doença. Vai me ajudar para que eu venha me alimentar mais e mais e talvez conseguir colocar uma guia para poder sobreviver. Vocês que se encontram nessa situação, não percam as esperanças, pode vir que o tratamento aqui é uma benção. Ontem, quando foi anunciado que mais de 1.000 brasileiros tinham morrido de Covid-19 em 24 horas, o ex-presidente Lula, do PT, causou espanto ao dizer que ainda bem que a natureza criou um monstro chamado coronavírus. Foi numa entrevista ao site da revista Carta Capital ao criticar quem defende privatizações e a diminuição do tamanho do Estado. Quando eu vejo, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. O ex-presidente Lula declarou que usou uma frase totalmente infeliz, que pede desculpas se algum dos 200 milhões de brasileiros ficou ofendido, que sabe o sofrimento que a pandemia causa e a dor de não poder acompanhar o enterro de parentes. Empresas privadas e estatais têm feito doações para ajudar o Brasil no combate à pandemia. A Johnson & Johnson, a maior empresa de saúde do mundo, doou mais de 4 milhões e 200 mil reais em ações contra a Covid-19. Além de destinar álcool em gel, produtos de higiene, sabonetes para comunidades, a Johnson & Johnson investiu em programas para profissionais de saúde que poderão passar por consultas virtuais com psicólogos e fazer cursos de capacitação à distância. Todos nós brasileiros precisamos estar unidos para vencer essa pandemia. A gente se sente muito orgulhoso de colaborar nesse momento com a comunidade. Mas mais do que um orgulho, a gente sabe que isso é nossa responsabilidade. A Península Participações, empresa de investimento privado, vai doar 50 milhões de reais para ajudar pessoas e empresas afetadas pela crise do novo coronavírus. Comunidades vulneráveis do estado de São Paulo receberam cestas básicas num total de 4 milhões e meio de reais. A empresa também doou 5 milhões de reais para o movimento Estímulo 2020, criado na pandemia para incentivar empresas de pequeno porte. A Península investiu na compra de equipamentos e na contratação de profissionais para os principais hospitais da rede pública de São Paulo. Essa crise é a mais violenta que eu já vi na vida. Eu tenho uma esperança que na saída dela o mundo será mais solidário. Mas é preciso começar agora. É preciso dar amor, carinho e solidariedade às pessoas mais carentes, àqueles mais necessitados. Os Estados Unidos vão enviar ao Brasil mais uma ajuda no valor equivalente a 14 milhões de reais para o combate à Covid-19. Dessa vez para comunidades vulneráveis da Amazônia e refugiados. O valor se soma aos 17 milhões de reais anunciados ontem e aos 5 milhões e meio em 1º de maio. A nota da Embaixada em Brasília afirma que o governo americano vai trabalhar com a rede de parceiros do setor privado e da sociedade civil em coordenação com o governo brasileiro e com a Organização Internacional para Migrações. A Organização das Nações Unidas alertou hoje que o Índice de Desenvolvimento Humano deve piorar este ano pela primeira vez desde que foi criado 30 anos atrás. O IDH mede a qualidade de vida da população mundial. A queda do IDH tende a agravar a desigualdade social nos países mais pobres. A ONU calcula que a recessão provocada pela pandemia vai reduzir a renda média per capita em 4%. Um projeto de regularização de terras públicas tem gerado tantas críticas de ambientalistas que empresas estrangeiras já ameaçaram cortar a importação de produtos brasileiros.
O governo quer facilitar a regularização de terras públicas ocupadas pela chamada autodeclaração, que permite ao próprio ocupante medir e informar a extensão e limites da área. O presidente Bolsonaro fez uma medida provisória que perdeu hoje a validade sem ser votada. No lugar dela, a Câmara começou a discutir um projeto de lei que não tem prazo para ser votado. Os dois textos são parecidos, só mudam o prazo e o tamanho das terras que podem se beneficiar. A medida provisória previa aumentar de 4 para 15 módulos fiscais. O projeto de lei reduziu o limite para 6 módulos fiscais. Sobre o prazo, a medida provisória beneficiava terras ocupadas até 2014. O projeto de lei, no máximo até 2008. Mas o governo não concorda com as restrições. Sem acordo, o projeto de lei foi retirado da pauta. O líder do governo na Câmara disse que vai insistir em manter o texto mais parecido com o original. Nós continuaremos trabalhando para que, o mais rápido possível, nós consigamos dar resposta para essas famílias que, de boa fé, produzem alimentos para o brasileiro no dia a dia. Apesar da pressão do governo, o relator Marcelo Ramos, do PL, disse que não muda o texto. Meu objetivo no relatório sempre foi proteger o pequeno trabalhador rural, o agricultor familiar, mas criando travas de proteção ao meio ambiente e de combate à grilagem. Nós estamos falando até 6 módulos fiscais de 109 mil pedidos de regularização no INCRA e acima de 6 módulos fiscais de pouco mais de 3 mil. Acontece que esses pouco mais de 3 mil representam 57% do território, 9 milhões de hectares. Eu não posso não regularizar 109 mil por causa de 3 mil. Quando o governo faz isso, ele me parece dar o sinal de que não está preocupado com os pequenos, está preocupado com os grandes. Os ruralistas defendem que o projeto daria velocidade às regularizações. Já os ambientalistas alertam que ele facilitaria a regularização de áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia, a região com maior quantidade de terras públicas a serem regularizadas. O projeto é tão polêmico que repercute até fora do país. 41 empresas estrangeiras que têm negócios com o Brasil mandaram uma carta ao Congresso para pedir aos parlamentares e ao governo que não levem a proposta adiante. A carta diz: caso a medida seja aprovada, ela incentivará a apropriação de terras e o desmatamento generalizado, o que colocariam em risco a sobrevivência da Amazônia e o cumprimento das metas do Acordo de Mudança Climática de Paris, além de prejudicar os direitos das comunidades indígenas e tradicionais. Acreditamos que isso também colocaria em risco a capacidade de organizações como as nossas de continuar a comprar do Brasil no futuro. A Organização Internacional de Direitos Humanos Human Rights Watch afirma que o Brasil suspendeu na prática todas as multas por desmatamento ilegal na Amazônia desde outubro do ano passado. Os agentes do IBAMA estariam aplicando as multas e notificando o infrator de que haveria uma audiência de conciliação para possível revisão dos valores. E os autos de infração ficariam suspensos até a realização dessa audiência. Só que apenas 5 audiências foram realizadas desde outubro do ano passado até o fim de abril desse ano, segundo a denúncia do Human Rights Watch. Essa prática explicaria os alertas do INPE, que mostram um aumento de 53% na área desmatada na Amazônia de outubro de 2019 a abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao ser questionado sobre a denúncia, o Ministério do Meio Ambiente respondeu que a Human Rights Watch mente e que não há paralisação na fiscalização nem em processos administrativos. Chegou a hora da previsão do tempo, então vamos lá para São Paulo conversar com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, boa noite. E está confirmada a chegada daquela frente fria sobre a qual você falou ontem? Tá sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para todos. A mudança no tempo já começa amanhã e isso vai acontecer em escalas. Amanhã já chove na região sul e em Mato Grosso do Sul e até o fim da semana, essa chuva chega ao sudeste. Ao mesmo tempo, o ar gelado já avança pelas regiões. Essa vai ser a segunda onda de frio do outono. E a explicação tá aqui. O ar frio que vai gelar tudo vai sair desse jato que é de origem polar, que está bem perto da gente. E o choque desse ar muito frio com a massa de ar quente que está aqui vai formar a forte frente fria. Ela sobe
Mudando o tempo. Amanhã, o risco de temporal para o Rio Grande do Sul e nessa área em amarelo, a chuva deve ser mais isolada. Tem previsão de chuva para as outras regiões também, em quase todo o norte e no litoral nordestino, principalmente na Bahia. Já nesse pedaço do interior do Nordeste, no Tocantins, em parte do Centro-Oeste, do Sul e aqui do Sudeste, o tempo fica firme e ainda vai fazer calor. Em Florianópolis, em Vitória, em Salvador, máxima de 27, no Rio e em Goiânia, 30 graus. E eu falei ainda vai fazer calor porque em breve vai esfriar. Em Porto Alegre, já a partir de sexta-feira e até segunda-feira já esfria. E aqui em São Paulo, o frio começa no sábado e vai até a semana que vem. Eu dei só 2 exemplos, mas nos próximos dias eu conto mais, Renata. Tá bom, e para quem vai pegar esse frio, é bom se proteger para não gripar, como se diz. Até amanhã, Jaqueline. Até amanhã. A seguir, o governo anuncia o adiamento do Enem 2020. Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura. O empresário Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, prestou depoimento hoje à Polícia Federal no inquérito aberto para apurar o vazamento da Operação Furna da Onça. Paulo Marinho chegou à sede da Polícia Federal no início da tarde. O depoimento durou quase 6 horas. Na saída, ele disse que estava impedido de dar informações sobre o que contou aos investigadores. Por determinação da autoridade policial e para não prejudicar as investigações, eu não posso dar nenhuma declaração a respeito do meu depoimento. O empresário, que é suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, contou em entrevista à Folha de São Paulo ter ouvido do próprio Flávio que um delegado da PF vazou o início da Operação Furna da Onça e que um advogado, indicado por Flávio, participou do encontro na porta do prédio da Polícia Federal. Victor Granado Alves. Victor e Flávio Bolsonaro são amigos de infância. Victor foi assessor de gabinete quando o Flávio era deputado estadual. O advogado é investigado em inquéritos por suspeita de participar do esquema da rachadinha no gabinete de Flávio e de um outro ex-deputado, Iranildo Campos. No ano passado, Vitor Alves passou a trabalhar na liderança do PSL na Assembleia Legislativa do Rio. O presidente e o senador se elegeram pelo partido. Depois, os dois deixaram a legenda. Segundo o PSL Nacional, também em 2019, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, o partido contratou o escritório de advocacia de Victor e do sócio, Daniel Stoliar. O contrato teve duração de 13 meses e foi pago com dinheiro do fundo partidário, 40 mil por mês, como mostra esta nota fiscal. No total, custou R$500 mil aos cofres públicos. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo. O Jornal Nacional apurou que no mesmo ano em que recebeu os pagamentos do PSL, Victor e Daniel compraram uma loja de chocolates da franquia Copenhagen por R$540 mil. Eles assumiram o controle da loja em agosto de 2019. Victor já era dono de uma outra loja da mesma franquia. Victor Granado já foi advogado da loja de chocolates da franquia Copenhagen de Flávio Bolsonaro. A loja é investigada por lavagem de dinheiro no esquema das rachadinhas. Hoje, o vice-presidente do PSL esclareceu que o escritório de advocacia foi contratado para regularizar os diretórios municipais do PSL, mas o serviço não foi feito como combinado. O que compete agora é ao senador Flávio Bolsonaro explicar, vir a público para que a gente possa esclarecer. Se esse escritório de advocacia também atendeu a família ou o senador nas suas questões, nas suas ações no campo pessoal, é algo que tem que ser revelado, tem que ser identificado, investigado, porque se houve realmente essa troca de influência, de relação, através desse contrato, sem dúvida alguma, isso é um prejuízo para o dinheiro público. O advogado de Flávio Bolsonaro afirmou que o serviço foi prestado e que só não foi concluído porque o PSL rompeu o contrato. Ele negou que Flávio tenha sido beneficiado por qualquer vazamento da Polícia Federal. Jamais o senador Flávio Bolsonaro, à época dos fatos, deputado estadual, jamais teve conhecimento ou qualquer informação privilegiada por parte de delegado federal, quem quer que seja, jamais isso ocorreu e ele nunca teve acesso a tais informações privilegiadas.
O depoimento de Paulo Marinho à Polícia Federal foi acompanhado pelo Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal. Só que o MPF também tem uma investigação sobre o vazamento da operação. Por isso, amanhã, o empresário vai prestar um novo depoimento ao procurador que acompanha o caso. A defesa de Victor Alves confirmou que o advogado participou da reunião na casa do empresário Paulo Marinho como advogado, razão pela qual não pode comentar os fatos lá debatidos. A defesa diz que todas as movimentações financeiras das lojas de chocolate de Victor são realizadas de acordo com a legislação. O advogado Daniel Stoliar Simões disse que não é sócio de Victor Granado e que não conhece o contrato com o PSL. A Polícia Federal ouviu hoje mais 2 delegados no inquérito que apura tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro em investigações da PF. Diferentemente do que o presidente já afirmou diversas vezes em público, o superintendente de Minas Gerais, Cairo Costa Duarte, e o delegado Rodrigo Moraes disseram que o presidente não demonstrou qualquer insatisfação com o andamento do inquérito sobre a facada de que foi vítima em 2018, durante a campanha eleitoral, ou que tivesse cobrado informações sobre essa investigação nas reuniões com os delegados. O Ministério da Educação anunciou hoje o adiamento do Enem. A decisão só foi tomada depois de muitas críticas e de o Senado ter aprovado a suspensão das provas até o fim da pandemia. A confirmação do adiamento veio à tarde. O INEP, responsável por organizar o Enem, informou que, atentos às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o Ministério da Educação decidiram pelo adiamento da aplicação do exame nas versões impressa e digital, e que as datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais. Mas antes de definir as novas datas, o INEP vai consultar os estudantes. Os candidatos inscritos no Enem vão poder responder a uma pesquisa que será feita na última semana de junho pela internet, na página do participante, usando a senha de inscrição. Entidades de estudantes, universidades, secretarias de educação e especialistas vinham criticando a manutenção da data do Enem, preocupados com o aumento da desigualdade entre candidatos de escolas particulares e públicas depois da suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, era contra, mas ontem o Senado aprovou o adiamento do exame até o fim da pandemia do novo coronavírus. Diante da iminência de uma derrota também na Câmara, o ministro da Educação recuou e decidiu adiar o Enem. A maioria dos deputados já tinha se posicionado a favor do adiamento. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, destacaram em rede social que o adiamento do Enem é uma vitória da mobilização dos estudantes. Rodrigo Maia ainda destacou que agora teremos mais tempo para reduzir as enormes desigualdades no ensino trazidas pela pandemia. Em nota, a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas comemoraram a decisão. O Conselho Nacional de Secretários de Educação reforçou que a definição das novas datas deve considerar também o período de suspensão das aulas presenciais e a previsão de retomada das atividades nas escolas. As inscrições para o Enem continuam abertas até às 11h59 da noite de amanhã. E importante, mesmo sem uma data determinada das provas, as inscrições têm que ser feitas dentro desse prazo. A atriz Regina Duarte deixou hoje a Secretaria Especial da Cultura depois de 77 dias no cargo. Depois do namoro em janeiro, do noivado dias depois... Fiquei noivo da Regina Duarte, só isso. E do casamento em 4 de março, ela prometeu acalmar os ânimos entre o governo e a classe artística e falou até em pacificação. Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. Mas não foi assim que a história se desenrolou. E hoje ela deixa a Secretaria de Cultura.
O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo hoje de manhã ao lado de Regina Duarte para tentar desfazer a impressão de mal-estar. No vídeo ela pergunta: "Tá me fritando, presidente?" Jamais eu fritar você. Não, e olha, gente, deixa eu contar. Eu aqui acabo de ganhar um presente que é um sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo. O sinal mais recente de desgaste de Regina no governo envolveu o maestro Dante Mantovani, que chegou a associar o rock ao satanismo. Ele tinha sido exonerado por Regina Duarte no mesmo dia em que ela assumiu a Secretaria de Cultura, em março. Mas 2 meses depois, foi renomeado na presidência da Funarte pela Casa Civil, sem o conhecimento da então secretária. Numa conversa por telefone, ela chegou a desabafar com a assessora. Então, assim, eles estão decidindo para decidir. Loucura isso. Loucura. Eu acho que ele está me dispensando. Regina vinha lidando com as críticas da ala ideológica do governo e também do próprio meio artístico. Nenhuma medida de peso veio para socorrer um setor atingido em cheio pela crise do coronavírus. O descontentamento da classe artística aumentou ainda mais depois da entrevista à CNN Brasil, quando Regina minimizou a tortura e as mortes da ditadura. As especulações sobre a queda dela do cargo ganharam mais força depois que o ator Mário Frias se colocou ontem à disposição do presidente. Regina Duarte foi a 4ª titular da pasta da Cultura do governo Bolsonaro. De volta a São Paulo, ela vai cuidar da memória da produção audiovisual no país. Na Cinemateca Brasileira estão guardados 250 mil rolos de filmes e mais de 1 milhão de documentos relacionados ao cinema, o maior acervo da América do Sul. A Cinemateca é subordinada à secretaria que Regina comandava e hoje sofre com a falta de dinheiro. Funcionários reclamam de atrasos nos salários e dizem que não tem como pagar nem contas básicas como a de luz. À tarde, numa rede social, Regina Duarte escreveu que vai lutar para escapar do ambiente raivoso que acomete parte do setor, impondo atraso e impedindo a conexão de todos. Tudo isso é feito em nome de ideologias e ressentimentos partidários que nada têm a ver com o fazer cultural. A pandemia do coronavírus atinge com força o setor cultural. Shows, musicais, espetáculos de dança, peças teatrais, todos cancelados. Mas uma orquestra de Campinas conseguiu juntar todos os músicos para uma ópera, cada um na sua casa. No centro de Campinas está o monumento e o túmulo de um imortal, o compositor Carlos Gomes, um dos maiores nomes da música lírica em todos os tempos e autor de uma obra-prima. A ópera O Guarani, baseada no livro homônimo de José de Alencar, foi apresentada pela primeira vez no Teatro alla Scala de Milão, na Itália, em março de 1870. 150 anos depois da estreia de O Guarani em Milão, a Orquestra Sinfônica de Campinas decidiu remontar a ópera. Nós faríamos isso no segundo semestre, com coral, com corpo de baile, com a orquestra, com os solistas. Todos já estavam estudando as suas partituras, Mas veio a pandemia e surgiu a ideia de homenagear o filho ilustre da cidade do único jeito que os tempos atuais permitem. Os músicos fizeram uma protofonia, a abertura da ópera, tocando cada um na sua casa. Os músicos fizeram vídeos que tiveram a supervisão do maestro Vitor Hugo Toro. Guarani é uma música que faz parte da nossa sangue. Podemos tocar isso quase sem ensaio. O trabalho mais difícil foi juntar todo esse material. E quem fez isso foi o Walter, que tocou violoncelo na orquestra durante 10 anos. Naquela época, ele só se preocupava com o instrumento dele. Aqui foi preciso sincronizar o som produzido por 30 músicos. 58 horas de trabalho na ilha de edição. Trabalhoso, difícil não, trabalhoso, mas muito gostoso de ter sido feito. O resultado você vê e ouve em primeira mão no JN.
Antes da gente encerrar, deixa eu só fazer uma correção. Eu disse há pouco que o fim do prazo para a inscrição do Enem seria amanhã. Na verdade, é na sexta-feira, às 11h59 da noite, às 23h59 de sexta-feira. O Jornal da Globo é depois de Cinema Especial. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.